O noticiário da TV noticiou um acontecimento incrível que ficará para a história. A Apollo 11 enviada anteriormente pousou na Lua. A tela mostrava um close da tripulação de um homem descendo lentamente para a superfície lunar, passo a passo. Esses passos marcaram o início de uma nova era na história da humanidade. As pessoas têm um herói que deixou os primeiros rastros em um espaço tão desconhecido como o espaço. Um robô feito pelo homem com inteligência artificial foi anunciado como o primeiro astronauta a chegar à Lua. Em 1995, perto do fim de sua vida, Einstein anunciou a tão esperada conclusão de sua teoria do universo. Logo, a humanidade fez um grande avanço no campo da ciência. Exatamente um ano depois, a Assembleia Mundial Unida anunciou as 3 leis da robótica para controlar a inteligência artificial criada e orientar a legislação. Gradualmente, a necessidade de trabalhadores humanos começou a desaparecer e estes foram substituídos por robôs. Algum tempo depois, quase 80% da população já não precisava de trabalho. Em 1997, depois de muitos avanços científicos importantes, a economia mundial entrou numa era de ouro. O trator despejou todo o lixo em uma grande pilha, o que poderia indicar que a casa de alguém esteve aqui há algum tempo. Nosso herói gostava de desenhar e não perdia a oportunidade de capturar tudo o que chamava sua atenção. E agora ele observava o trator em ação, sentando-se um pouco afastado dele e desenhando todos os detalhes. Enquanto desenhava, Sam não percebeu a rapidez com que o tempo passava ao seu redor. De repente, um grande objeto parecido com uma boneca voou para a pilha de lixo. Isso chamou a atenção do herói, fazendo-o estremecer de surpresa. Olhando mais de perto, ele percebeu que era um robô quebrado. No momento seguinte, uma ideia lhe ocorreu. Ao mesmo tempo, em seu laboratório, a mulher estudava as notícias sobre um novo vírus que assolava todos os setores do mundo. Um sintoma claro desse vírus era a tosse com sangue. De repente, a porta do quarto se abriu e a voz do neto chegou até ela. Levantando os olhos da tela, Louise virou-se para o menino, perguntando o que havia acontecido. Sam disse com um sorriso feliz que havia encontrado algo incrível. Louise, sem entender o que causou uma reação tão violenta no cara, perguntou o que exatamente ele encontrou. Ele se virou de lado para ela, mostrando o robô quebrado. Ao vê-lo, a mulher disse a Sam para pesá-lo, então ela pagaria pela sucata, mas o herói objetou que ele não estava aqui para isso. Ele apontou para as mãos do robô, dizendo que elas estavam se movendo. Depois, Louise se aproximou e, olhando mais de perto, disse que poderia dar-lhe mais por uma fonte de energia funcional, mas Sam novamente se opôs, pedindo-lhe para salvar este robô. A mulher ficou muito surpresa com o pedido do neto. Ele implorou que ela atendesse ao seu pedido, porque ela era boa em consertar coisas. Tirando um cigarro novo, Louise perguntou se ele tinha dinheiro. O herói respondeu que nunca obrigaria a avó a trabalhar de graça e apertou o botão do relógio. Depois de exibir sua pontuação na tela, Sam mostrou a ela, dizendo que era tudo o que tinha. Ela congelou por um momento quando viu seu equilíbrio. Depois de lhe dar um tapa na cabeça, ela disse que por 1.500 marcos ele não compraria nem um hambúrguer. Poucos dias depois, uma cabeça foi acoplada ao robô e algumas peças não funcionais foram substituídas. Sam veio inspecionar seu robô depois de 3 longos dias de espera. Ele perguntou à avó o que o robô tinha de rosto. Ela respondeu que essa parte era mais cara e se ele quisesse colocar uma cara diferente, então deixava que ele mesmo pagasse. Após as palavras dela, o cara voltou novamente sua atenção para o robô e, depois de examiná-lo com mais atenção, perguntou por que todos os robôs usam as mesmas roupas. Louise respondeu que isso é exigido por lei para distingui-los das pessoas. De repente, os olhos do robô começaram a brilhar. Alguns momentos depois, a garota robô começou a se levantar lentamente, o que deixou nosso herói muito feliz. Depois de olhar em volta, o robô perguntou onde ela estava, pois tinha certeza de que já haviam se livrado dela antes. O herói sentou-se em frente a ela e, pegando a mão dela, disse que estava muito feliz por ela estar viva. O robô olhou para ele por alguns segundos e depois perguntou se ele era seu novo dono. O cara assentiu e disse seu nome a ela. Quando ele perguntou o nome dela, ela não entendeu o que o cara quis dizer e deu o número do modelo. Sam inclinou a cabeça para o lado, dizendo que era um nome muito estranho. Então ele olhou em volta. Sobre a mesa, o herói notou um pacote de chocolate. No momento seguinte ele estalou os dedos, gritando que aquilo era perfeito. Então ele se virou para o robô e disse que de agora em diante a chamaria de Jane. Louise disse que o trabalho dela terminou e agora o cara pode pegar o robô e ir embora,
porque ela ainda tem muito trabalho pela frente. Depois de agradecê-la, o herói dirigiu-se para a saída, dizendo que da próxima vez teria dinheiro suficiente para comprar um novo rosto para Jane. A mulher ficou todo esse tempo sem se virar, esperando até que a porta batesse do outro lado. Quando Sam saiu, uma tosse reprimida começou. Depois que o ataque passou, Louise viu que toda a palma da mão estava coberta de sangue. Ela percebeu que os sintomas do vírus haviam aparecido e não lhe restava muito tempo. Sam voltou com Jane para sua casa. Tendo começado a separar o lixo que se acumulou lá dentro durante um longo período de tempo, ela acidentalmente quebrou um prato. O herói desviou o olhar da tela e perguntou se estava tudo bem com o robô. Ela se desculpou e começou a limpar os pedaços. O cara que se levantou respondeu que ela não deveria se preocupar com isso, pois encontrou em um aterro sanitário e não tinha muito valor. Instalando-se ao lado dela, Sam começou a ajudá-la e, no processo, pediu a Jane que o chamasse de outra coisa, e não de mestre. Ela não teve tempo de responder nada quando acidentalmente tocou em uma montanha de lixo atrás dela. Depois disso tudo caiu no chão. Sam apenas gritou que era incrível. Inspecionando a bagunça resultante, ele disse que há muito sonhava em limpar tudo. Jane pediu desculpas a ele, dizendo que seus parâmetros de rede neural estavam danificados, então suas funções motoras eram muito limitadas. Ela ficou muito chateada porque no momento seria muito difícil para ela ser útil ao seu mestre. O herói respondeu que estava tudo bem e nada precisava ser feito por ele. Após suas palavras, Jane o abordou e citou uma das leis, que afirma que um robô não pode permitir que pessoas se machuquem por negligência. Ela explicou que, seguindo essa lei, é preciso se livrar dos robôs que não conseguem ajudar o proprietário por um motivo ou outro. O cara olhou para ela surpreso quando ela disse para ele se livrar dela se ela deixasse de ser útil para ele. Ele coçou a cabeça, dizendo que não havia estudado essas leis antes. Depois ele pediu um tempo para pensar. Poucos minutos depois, ele teve uma ótima ideia. O herói disse que quer ver Jane sorrir. Ela olhou para ele confusa. O cara explicou que agora isso é impossível por causa da cabeça de boneca dela. Em seguida, ele traduziu a imagem do relógio, dizendo que tinha um plano para implementar sua ideia. Sam mostrou-lhe um anúncio de um concurso de arte que ocorreria em 3 meses e disse-lhe que o grande prêmio seria suficiente para comprar-lhe um novo rosto. Depois de ouvi-lo, Jane disse que não conseguia sorrir, mesmo que ela tivesse um rosto adequado para isso. O herói não a deixou terminar, perguntando como ela sabia disso se nem tinha tentado. Ele disse que estava ansioso para vê-la sorrir. Pegando a mão dela, o herói sorriu suavemente e disse que acreditava que Jane teria sucesso. Depois, ele se levantou e, espreguiçando-se, perguntou se ela tinha alguma ideia digna de primeiro lugar. Ela pensou por alguns segundos. Um momento depois, Jane falou sobre seu pedido anterior, informando que uma das leis a proibia de se dirigir ao proprietário pelo nome. Erguendo a cabeça, ela perguntou se o Sr. Sam poderia falar com ele. O cara sorriu, respondendo que essa opção combina com ele. À noite, eles foram juntos para o aterro, coletando coisas que interessavam ao herói. Naquela noite eles adormeceram juntos. Os dias foram passando, às vezes visitavam Louise, ajudando-a na limpeza. À noite, Sam passava o tempo desenhando, tentando desenhar algo digno de primeiro lugar. Louise passou esses dias realizando suas pesquisas, esperando que a doença finalmente a vencesse. Num desses dias, seu neto irrompeu em seu laboratório com gritos de alegria. Mostrando a ela o prêmio da competição, ele disse que conseguiu ficar em primeiro lugar. A mulher olhou surpresa para o menino alegre. Quando ele perguntou se agora poderia comprar um novo rosto para Jane, Louise apenas sorriu. Uma semana depois, o rosto do robô mudou de boneco para humano. O herói estava fora de si de alegria. Olhando-se no espelho, Jane presumiu que algum tipo de erro havia ocorrido, porque seus olhos e formato de rosto pareciam estranhos, mas Sam a convenceu do contrário. Ele a lembrou de seu pedido anterior e pediu que ela tentasse sorrir. Jane teve dificuldade em controlar suas expressões faciais, e forçando uma aparência distante de sorriso, perguntou se era isso que o herói queria dizer. O cara não sabia o que responder e só conseguiu ficar em silêncio. Quando ela tentou uma nova expressão, ele admitiu que parecia muito assustador. Uma tosse repentina atrás dele chamou sua atenção e Sam se virou para Louise. Vendo que minha avó estava sentada no chão, segurando a mão na mesa, ele perguntou o que aconteceu com ela. Sam queria tocá-la, mas a mulher gritou para ele se afastar dela. No momento seguinte ela se levantou e disse que estava um pouco cansada, então precisava descansar um pouco e que era hora de Sam voltar. O herói olhou para ela em dúvida. Depois, ele saiu com Jane, dizendo que se ela precisasse de alguma coisa,
Poderia ligar para ele a qualquer hora. Dito isso, o cara bateu à porta. Deixada sozinha, Louise caminhou lentamente em direção ao espelho, lutando contra novos ataques de tosse. Ela apoiou a mão no espelho, manchando-o com sangue. Erguendo a cabeça, a mulher viu que seus olhos já haviam começado a ficar vermelhos. Caminhando pela aldeia, Sam compartilhou suas preocupações com a saúde da vovó Jane. Ela caminhou atrás dele e praticou seu sorriso. Percebendo sua expressão chateada, ele disse que ela não precisava se apressar e se forçar a sorrir, pois sorrir é uma reação natural a algum acontecimento. Jane respondeu que não entendia exatamente o que o herói estava tentando transmitir a ela. Sam parou quando ouviu que ela não conseguia entender o conceito de sorriso. Ele tentou explicar tudo para ela com mais detalhes. Depois de ouvi-lo, Jane pediu para se livrar dela porque ela não conseguia obedecer à única ordem de seu mestre e estava infringindo uma das leis. O cara olhou para ela surpreso quando ela disse que era apenas uma pilha de sucata, cuja existência era desprovida de sentido. O herói não conseguia mais ouvir. Ele gritou para ela calar a boca. Com a cabeça baixa, Sam disse-lhe para ouvir atentamente o que ele estava prestes a lhe dizer. Quando o robô viu que, apesar do que a lei determinava, seu dono nunca a abandonaria, ela ficou sinceramente surpresa. Dizendo isso, o herói lembrou-se de seu passado doloroso. Há alguns anos, sua mãe arrumou suas coisas e quis ir embora. Ele tentou impedi-la, mas recebeu apenas outro tapa retumbante na cara. O menino ficou deitado com lágrimas nos olhos e observou sua mãe se virar e partir para algum lugar para sempre. Naquele dia ele ficou sentado do lado de fora da porta por muito tempo, esperando que ela mudasse de ideia e voltasse. Saindo das lembranças, o herói olhou nos olhos de Jane, dizendo que não abandona seus familiares. Então ele pediu que ela nunca mais dissesse isso sobre si mesma. Ele cruzou as mãos sobre o peito e acrescentou que se ouvisse novamente que precisava se livrar dela, ficaria muito ofendido. Atordoada, Jane ficou parada por vários segundos antes de responder uma palavra. De repente, Sam começou a sangrar pelo nariz. A garota robô, que não esperava por isso, assistiu surpresa. Um segundo depois ela se inclinou para seu mestre igualmente surpreso, perguntando o que havia acontecido. Mas Sam não conseguiu responder devido a um ataque repentino de tosse com sangue. Ele caiu de joelhos, tossindo sangue. Poucos minutos depois, o herói perdeu a consciência e a garota robô o colocou de costas. Ela ativou o modo de navegação para encontrar o hospital mais próximo. Alguns segundos depois, Jane recebeu os dados necessários e imediatamente seguiu na direção indicada. De repente, algo chamou sua atenção. Cautelosa, ela decidiu parar. A rua à frente estava em chamas e as pessoas se transformavam em monstros e se devoravam. Alguns tentaram escapar da multidão de zumbis, mas eventualmente alcançaram suas vítimas. Um dos homens contatados tentou arrombar a cabine telefônica de suas vítimas. Jane recorreu ao sistema para descobrir os detalhes do que estava acontecendo ao seu redor. Ela esperou vários segundos para se conectar ao banco de dados central. De repente, passos pesados foram ouvidos atrás dela e Jane se virou. Um zumbi estava se aproximando deles. O robô decidiu escanear a pessoa à sua frente. Ela caminhou por todo o corpo, coletando dados. Um momento depois foi determinado que a criatura não era mais humana. Jane percebeu que ele e sua espécie representavam uma séria ameaça ao seu mestre. O zumbi praticamente não tem vestígios de DNA humano, o que lhe deu liberdade. Jane terminou de coletar informações, fechando os olhos. Um momento depois, sua pulseira começou a brilhar. Ela disse que todos os elementos que representam uma ameaça aos seres humanos devem ser eliminados imediatamente. Os sons ao redor começaram a chegar ao inconsciente Sam. Alguns segundos depois, com grande esforço, conseguiu abrir os olhos. Ele queria dizer alguma coisa, mas não conseguiu emitir nada além de um chiado. Tendo desistido dessas tentativas, ele prestou atenção ao que estava acontecendo ao seu redor. As casas pegaram fogo, a rua estava repleta de cadáveres, enquanto outros se comportavam de maneira estranha e mordiam outros. De repente, houve uma explosão em algum lugar próximo e as chamas acenderam com vigor renovado. Isso atraiu a atenção dos zumbis. Eles se separaram de suas vítimas e seguiram na direção onde a explosão foi ouvida um segundo atrás. Louise observava o que acontecia pela janela de sua casa. A mulher apagou outro cigarro fumado pela metade. O dia que ela mais temia havia chegado. Louise empurrou para o lado a gaveta da escrivaninha com a pistola dentro. Pegando nas mãos, ela apontou o gatilho para a têmpora e no segundo seguinte um tiro foi disparado. Ao mesmo tempo, Jane ainda estava em frente ao zumbi com Sam nas costas. Ele lentamente se aproximou de sua vítima.
Quando Jane estava prestes a se livrar da ameaça, o herói conseguiu espremer as palavras de que ela não poderia fazer isso e estendeu a mão para o punho cerrado dela. O cara lembrou da lei que proíbe ferir pessoas. Embora as palavras tenham sido dadas ao herói com grande dificuldade, ele foi obrigado a detê-la, pois os robôs que violam a lei que ele mencionou são destruídos. Sam pediu a Jane que prometesse a ele que ela nunca faria mal às pessoas. Todo esse tempo, a garota robô olhou para ele surpresa. Um momento depois, ela jogou o cara no chão. Sam não entendeu o que causou a reação de Jane, mas no segundo seguinte ela perguntou quem ele era. O herói perguntou confuso o que ela queria dizer. A garota robô explicou que não conseguiu identificar nem a voz nem a íris dele. Examinando o cara mais uma vez, ela não conseguiu obter nenhuma informação sobre ele, após o que anunciou que classificaria Sam como outro espécime perigoso. Jane tinha certeza de que o cara deitado à sua frente não era seu mestre. Então ela se virou, dizendo que tinha que encontrá-lo. O espantado Sam olhou para seu robô, sem acreditar no que estava acontecendo. Ele só conseguiu chamá-la quando ela se afastou alguns metros dele, mas Jane não prestou atenção nele, continuando a procurar por seu mestre. De repente, Sam teve outro ataque de tosse. Alguns momentos depois, ele ouviu passos se aproximando e olhou para cima para ver quem era. No segundo seguinte, ele viu uma multidão de zumbis se aproximando dele. Ao mesmo tempo, Jane corria cada vez mais pela rua em busca do verdadeiro Sam. Ela parou de repente quando percebeu algo estranho. A alguns metros dela estava a mesma garota robô, e o homem sentado à sua frente pediu-lhe ajuda. Ela também o examinou para verificar sua identidade, assim como Jane havia feito antes. Alguns segundos depois, a garota robô disse que o homem não era seu mestre, após o que ela perdeu todo o interesse no homem que a chamava. Ela foi em busca de seu dono, afastando-se gradativamente deste local. Jane se virou quando ouviu a voz de outro robô atrás dela. Perto dali, um homem robótico estava sentado ao lado do corpo de seu dono morto. Fechando os olhos, ele disse que, seguindo a lei, para garantir o sigilo do proprietário em caso de falecimento, todos os dados do robô devem ser apagados. Dentro de alguns segundos, o apagamento automático de todos os dados começará. Olhando ao redor, Jane descobriu muitos robôs semelhantes a ela, em busca de seus donos e daqueles que se preparavam para apagar todos os dados. Algum tempo depois, ela chegou à casa onde ela e Sam moraram todo esse tempo. Abrindo a porta da frente, a garota robô entrou em uma sala escura. Depois de examinar tudo lá dentro, ela descobriu que não havia ninguém aqui, exceto ela. De repente, algo chamou sua atenção. Jane olhou para a parede coberta com os desenhos de Sam. Memórias do herói pedindo para ela posar passaram por sua mente. Ela ficou por vários minutos nesta parede. De repente ela se lembrou da casa de Louise, onde seu mestre poderia estar, e foi para lá. Algum tempo depois, Jane se aproximou da casa da avó do nosso herói. Quando ela entrou na casa, estava estranhamente silencioso lá dentro. A garota robô entrou mais fundo na casa, explorando cada um dos cômodos, e em um deles descobriu um cadáver. Jane parou para digitalizá-lo e obter informações sobre a identidade da pessoa à sua frente. Tendo estabelecido sua identidade, ela se aproximou e sentou-se ao lado de Louise. Jane lembrou-se do que Louise lhe dissera quando mudou de rosto. A mulher disse que a mãe de Sam o abandonou quando ele tinha 5 anos, por isso ele agora simpatiza com Jane, porque alguém a abandonou também. Louise suspirou pesadamente e continuou, dizendo que ela havia se tornado não apenas uma máquina para o cara, mas a família que ele valorizava mais do que qualquer coisa no mundo. Ela então pediu a Jane que ficasse ao lado de Sam, não importa o quanto ele pudesse mudar. A garota robô cobriu o cadáver com um lençol encontrado. Depois de confirmar a morte de Louise, ela voltou a procurar Sam. Um minuto depois, ela saiu de casa pensando nas possíveis opções para a localização de seu mestre. Jane parou de descer as escadas. Vários zumbis estavam se aproximando dela. Quando ela se virou, com a intenção de seguir em uma direção diferente, os zumbis imediatamente a atacaram. Ela conseguiu se esquivar de um deles. Jane decidiu remover o obstáculo. Reunindo toda a força em seu punho, ela avançou contra os zumbis. Mas um cara saltou de repente e bloqueou seu caminho. Jane examinou o homem que a deteve, tentando determinar sua identidade. A garota robô percebeu que ele tinha uma assinatura biológica semelhante à de Sam. De repente, o herói soltou um rugido. O cara tentou afastar outros zumbis de Jane de maneira semelhante. Sua ideia foi um sucesso e alguns momentos depois os zumbis se viraram e seguiram em uma direção desconhecida. Jane observou o que estava acontecendo com surpresa. Em algum momento,
O rosnado do cara ficou mais baixo e pequenos tremores começaram a percorrer seu corpo. O herói tentou desesperadamente pronunciar as palavras enquanto ainda tinha capacidade de controlar sua própria consciência, que aos poucos foi ficando nublada pela neblina. Depois de várias tentativas, ele conseguiu perguntar se Jane estava bem. Ele lentamente se virou para a cautelosa garota robô, dizendo que tinha algo importante para contar a ela. Ela examinou sua voz e íris novamente, mas recebeu a mesma informação de antes. A identidade do homem era impossível de determinar. Sam continuou a se aproximar dela. Ele disse que não duraria muito, então precisava de tempo para contar a ela. Alguns segundos depois ele conseguiu segurar a mão de Jane. Depois disso, ele disse que nos últimos 3 meses que passaram juntos ele foi muito feliz, pois tinha família. Durante todo esse tempo, o robô realizou diversas verificações para estabelecer sua identidade, mas todos deram a Jane a mesma resposta. De repente, Sam foi dominado pela fraqueza e caiu de joelhos, o robô apoiando-o pelos braços, evitando que seu torso caísse no chão. Jane relembrou vários momentos e tentou desesperadamente se convencer de que o cara à sua frente não era seu mestre. Mas suas palavras e atitude em relação a ela não eram diferentes das do verdadeiro Sam. Em algum momento, inconscientemente para si mesma, ela começou a chorar. Afundando no chão, Jane abraçou o cara, reconhecendo-o como seu mestre. Ela chamou o nome dele, esperando algum tipo de resposta. Suas lágrimas caíram no rosto de Sam. A garota robô abaixou a cabeça sobre a dele, pedindo-lhe que olhasse para o rosto dela. Ela queria que ele visse seu sorriso, o que ela finalmente conseguiu depois de tantas tentativas. Mas o herói não teve nenhuma reação, o vírus finalmente tomou conta de seu corpo. No momento seguinte ele se levantou do colo de Jane e estava prestes a mordê-la. Ela apenas observou o cara com lágrimas congeladas nos olhos. Quando ele a mordeu, Jane apenas apertou Sam com mais força em seus braços. O cara tentou morder a mão dela, mas foi derrotado repetidas vezes. Devido a um vírus desconhecido neste dia, a população mundial diminuiu 70%. Uma aliança de governos de todo o mundo formou imediatamente uma organização para combater este vírus e garantir a segurança, identificando a causa raiz da sua ocorrência. Após pesquisas da Organização Mundial da Saúde, foi afirmado que a estrutura do DNA dos zumbis é significativamente diferente do DNA de uma pessoa comum. Quando a taxa de infecção aumentou significativamente e o governo não fez nada, as pessoas começaram a manifestar-se em frente ao edifício do governo para exigir uma solução para o problema. Assim, mais de 200 dias se passaram desde o aparecimento do vírus e a proporção de zumbis ultrapassou 70% da população mundial. As pessoas só podiam acreditar que os cientistas em breve descobririam uma maneira de se livrar desta doença. 230 dias se passaram desde que Sam foi infectado. Jane estava conferindo os produtos necessários no caixa da loja mais próxima, que ainda tinha pelo menos um pouco de comida sobrando. Nos primeiros 3 dias, ela ouviu no noticiário que o vírus havia se espalhado pelo mundo, mas agora que a rede está desligada, ela não consegue saber notícias de fora. Depois de colocar as compras em uma sacola, ela agradeceu ao ex-vendedor zumbi. Ele apenas soltou um chiado inarticulado. Jane presumiu que outros robôs pararam de funcionar após perderem seu mestre, ou foram para outro lugar, continuando a busca. Nesta aldeia de robôs, ela foi a única que restou. Ela foi atormentada por perguntas sobre como era a situação no mundo exterior e se havia cura para esta doença. De repente, ela ouviu um grito atrás dela e se virou. Um homem que ela não conhecia estava fugindo de zumbis. Greg lamentou a sorte, pois deveria pousar no telhado, mas o vento aumentou no momento mais inoportuno. De repente, ele tropeçou nas cordas do paraquedas e caiu. O zumbi decidiu aproveitar a oportunidade e avançou sobre sua vítima. Greg já havia se preparado para o fato de estar prestes a ser mordido e fechou os olhos. Mas quando nenhuma dor se seguiu após alguns segundos de espera, ele abriu os olhos, sem entender o que havia acontecido. Ao se virar, viu que alguém estava bloqueando o caminho do zumbi, protegendo. O estranho que o salvou tomou seu lugar, tornando-se a nova vítima de um zumbi que estava prestes a mordê-la. O homem assistiu isso com horror. Ele não deveria ter permitido que essa situação acontecesse. Sua missão foi um fracasso antes mesmo de começar, pois o único sobrevivente neste setor se transformaria em outro zumbi depois de algum tempo. Inesperadamente para Greg, a garota se virou e perguntou se ele estava bem. Levantando-se do chão, ele respondeu que agora não era o momento certo para cuidar dos outros. Antes que fosse tarde demais,
ela deveria deixá-lo examinar o local da picada para evitar a propagação do vírus. Antes que ele pudesse terminar de falar, mais uma dúzia de zumbis se aproximaram deles. Greg sabia que eles não estavam em uma situação vencedora naquele momento. Jane de repente se aproximou dele, já tendo se desculpado por incomodá-lo. No momento seguinte ela pegou o homem nos braços, segurando como se ele não pesasse quase nada. Jane passou correndo por todos os zumbis que o cercavam na velocidade da luz. Só então Greg percebeu suas roupas e aparência. Ele cometeu um erro logo no início, confundindo um robô doméstico com um humano. Dessa forma ela correu por diversas ruas. Parando em local seguro, ela perguntou se o homem estava ferido, mas ele pediu para ser baixado ao chão. Ela atendeu ao pedido dele. Greg se virou por alguns segundos, lutando contra o constrangimento pelo fato de a garota, embora fosse um robô, o estar carregando nos braços. Depois ele disse a ela que era membro da ONU, um oficial subalterno. Jane respondeu que estava feliz em conhecê-lo e também se apresentou. Greg disse que avistaram um sobrevivente no setor por imagens de satélite e por isso ele foi enviado aqui para ajudá-lo, e então perguntou se ela sabia de alguma coisa sobre isso. Jane se desculpou e respondeu que não entendeu a pergunta dele, pelo que ele tinha visto antes, havia muita gente por perto. A garota robô começou a fazer muitas perguntas esclarecedoras, fazendo o homem se arrepender da pergunta que fez anteriormente. Ele a parou, pedindo-lhe que o levasse ao seu mestre. Quando Jane concordou com seu pedido, Greg deu um suspiro de alívio. Ele sabia que os robôs não poderiam reconhecer os zumbis como seus mestres. Greg presumiu que, como esse robô ainda estava aqui, restava apenas uma pessoa que não estava infectada. O homem estava observando Jane com atenção quando ela sorriu de repente. Greg parou e perguntou surpreso se ele achava que ela tinha apenas sorrido. Jane se virou e respondeu com um sorriso que agora estava feliz, pois 230 dias se passaram desde que o convidado apareceu aqui. Greg olhou para ela perplexo, ele tinha certeza de que os robôs não podiam sorrir, muito menos experimentar quaisquer emoções. Poucos minutos depois chegaram na casa de Sam. Entrando, Jane informou ao seu mestre que ela havia retornado. Depois disso ela caminhou em direção ao cara sentado perto da tela, levando Greg atrás dela. Quando o homem falou, o herói reagiu à aparição do estranho e virou-se na direção deles. Vendo seu rosto, Greg deu um passo para trás horrorizado. No mesmo momento, Sam correu para ele. Jane agarrou o cara pelo torso, impedindo de atacar o homem. Ela disse que este homem veio aqui para ajudá-los. Mas o cara não reagiu às palavras dela. Tentando escapar de suas mãos, Greg agarrou a arma, apontando para Sam. O homem não entendeu o que esse robô estava fazendo. Ele perguntou se o plano original dela era traí-lo até aqui e fazer comida de zumbi para ele. Jane respondeu que entendia porque ele pensava assim e pediu que ele se acalmasse e a ouvisse. Mas Greg não quis mais ouvi-la e interrompeu e disse que mataria esse zumbi. Após suas palavras, o olhar de Sam mudou. Jane pediu que eles a ouvissem primeiro e disse que seu mestre não faria nada de mal a Greg. Sam entende o que ela está dizendo. O homem objetou que isso não poderia ser verdade. A garota robô lembrou de uma das leis, que afirma claramente que os robôs não podem mentir para as pessoas em qualquer situação. Depois, ela soltou o cara aos poucos, dizendo que ele não atacaria mais. O homem observou surpreso quando Sam parou de tentar atacar e apenas ficou ali enquanto pequenos tremores percorriam seu corpo. Um momento depois, o cara olhou para o homem com calma. Confuso, Greg baixou a arma hesitantemente. Algumas horas depois, o céu começou a adquirir os tons rosados do pôr do sol. Rap e Jane estava arrumando a mesa. Greg se sentiu estranho jantando com um zumbi sentado à sua frente, que observava o homem com interesse. A certa altura, ele se virou para Jane, dizendo que nunca tinha visto um zumbi entender as palavras de alguém antes. Ele perguntou se ela usou algum meio com o cara ou se ela estava usando alguma frequência especial que só os zumbis poderiam entender. Jane respondeu que Sam costumava mordê-la sempre que possível. Ele também não conseguia comer comida normal e constantemente jogava tudo ao redor, fazendo bagunça. Ela ficou tranquila pelo fato de que os infectados não morreram nem ficaram mais fracos, mesmo que não comessem. Mas um dia ela percebeu algo estranho. Seu mestre começou a comer criaturas vivas como ratos. Por causa da doença, ele ficou mais violento e Jane não sabia como cuidar dele nessa condição. Mas depois de 3 meses, as ações violentas diminuíram e ele gradualmente começou a entender as palavras dela. Agora Sam consegue entender a comunicação simples. Estendendo as mãos para ele, ela disse que, no momento, ela mesma não sabia por que a condição de seu mestre estava melhorando gradativamente. Abraçando,
Jane disse acreditar que esse vírus poderia ser destruído e as pessoas afetadas curadas. Greg ouviu com espanto a história da garota robô. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois dos quais olhou para ele, onde se leu alguma esperança. Esta foi a primeira vez que o homem ouviu falar de alguém que acreditava que esta era apenas uma doença da qual alguém poderia ser curado. Ele tentou entender o motivo pelo qual esse robô vê os zumbis como pessoas. De repente, ela perguntou se poderia fazer uma pergunta a Greg. Tendo recebido seu aceno de aprovação, Jane perguntou qual era a situação no mundo exterior. O homem respondeu que a situação lá fora não mudou muito. O número de zumbis aumenta constantemente. Embora os cientistas estejam realizando um estudo aprofundado do vírus, eles não conseguiram fazer nenhum progresso em nada. Ele disse que o governo está inativo e agora todos entendem que estão em uma situação desesperadora e que a esperança os deixou há muito tempo. Jane ouviu sua história com horror. Após uma breve pausa, Greg continuou, dizendo que esta era exatamente a situação há um mês, mas agora tudo está diferente. O governo finalmente apresentou um plano que pode ajudar a resolver a situação atual. Levantando-se da mesa, o homem disse que não podia compartilhar muita coisa no momento. A única coisa que ele tinha certeza e que poderia prometer a ela era que dentro de 6 meses eles seriam capazes de lidar com o vírus e acabar com tudo. Ele então sentou-se ao lado de Sam dizendo que ele era um caso especial. O homem não tinha certeza se o menino poderia ser curado, mas se Jane o mandasse para um laboratório médico, lá ela definitivamente conseguiria uma resposta definitiva. Abrindo a porta da frente, ele prometeu que assim que voltasse enviaria uma equipe de resgate para cá, então só teriam que esperar um pouco. Após suas palavras, Jane fez uma reverência, agradecendo pela ajuda. Quando Greg saiu, já era noite profunda. Tirando a foto, ele ficou desapontado porque afinal não havia nenhum sobrevivente aqui. E aquele avistado pelo satélite era um robô doméstico comum, capaz de sorrir. A situação atual poderia até parecer engraçada para ele se não fosse tão grave. A ligação que recebeu o distraiu de seus pensamentos. Quando Greg atendeu a ligação, ele foi solicitado a relatar a situação. Disse que nas buscas neste setor não foram encontrados sobreviventes. A imagem que receberam do satélite pertencia a um robô doméstico. Ao mesmo tempo, Jane tentou lavar Sam, que tentou resistir a ela. Mas ela sorriu e tentou explicar-lhe a importância deste processo. Erguendo os olhos do relatório, Greg notou alguém se aproximando pela lateral. Percebendo seu alvo, o zumbi o atacou. Mas o homem reagiu mais rápido e no momento seguinte atirou no zumbi. Ao se aproximar, ele atirou várias vezes no cadáver. Greg pensou por alguns segundos, lembrando-se dos acontecimentos de hoje. Depois de pisar na cabeça do zumbi morto, ele disse que não havia mais informações importantes que valessem a pena compartilhar. O homem concluiu seu relatório dizendo que havia apenas um robô defeituoso que confunde zumbis com pessoas. Depois de ouvi-lo, o policial disse que neste caso eles poderiam considerar isso uma violação da lei sobre vadiagem de robôs. Em seguida, disse que o destacamento punitivo realiza neste momento uma operação de limpeza a 500 quilômetros deste setor. Eles receberão imediatamente uma ordem para destruir todos os monstros no setor de Greg. Alguns momentos depois, contataram o comandante do esquadrão punitivo, fornecendo as coordenadas. Os desavisados Jane e Sam estavam aproveitando o tempo no banheiro. Na manhã seguinte, o destacamento punitivo avançou em direção ao seu próximo alvo. Ao mesmo tempo, Sam arranhava a parede com uma faca de papelaria. Jane, que estava limpando, olhou para ele com entusiasmo. O herói não prestou atenção em nada, aplicando cuidadosamente novos arranhões na parede. A certa altura, Jane se aproximou dele e pegou a faca, pedindo-lhe que tomasse cuidado. Quando a faca estava em suas mãos, a garota robô decidiu prestar atenção na parede. Erguendo os olhos, ela congelou de espanto por vários segundos. Sam arranhou a foto dela na parede. Ela voltou seu olhar para o cara e perguntou alegremente se ele a retratava. O herói acenou com a cabeça, confirmando seu palpite. Jane olhou novamente para a imagem com alegria. Algum tempo depois ela foi até a loja. Ao escolher vários objetos para desenhar, a garota robô sorriu de felicidade porque seu mestre havia demonstrado interesse em algo pela primeira vez. Pareceu-lhe que as partes danificadas do cérebro estavam começando a se recuperar e a doença começou a regredir gradualmente. É por isso que pela primeira vez ela sentiu que estava voando para casa nas asas da felicidade. Ela cobriu a maior parte da distância dando longos saltos. Um som repentino chamou sua atenção. Levantando a cabeça, Jane viu vários aviões passando. Ela pensou que esta era a mesma unidade de resgate sobre a qual Greg havia falado. Mas um momento depois,
Examinando o avião que passava, ela percebeu que algo estava errado. Este modelo claramente não é usado como aeronave de resgate. Seus olhos se arregalaram de surpresa quando Jane percebeu que eles estavam sendo usados para bombardear. Alguns segundos depois, a aldeia foi atacada e explosões terríveis foram ouvidas por toda parte. Zumbis queimavam vivos nas chamas que engolfavam tudo ao seu redor. Jane foi jogada para o lado pela força da explosão. Ela bateu com o rosto e caiu no chão. Levantando-se lentamente, o robô solicitou acesso ao banco de dados, tentando descobrir pelo menos algo sobre o que estava acontecendo agora. Tiros repentinos e gritos de zumbis chamaram sua atenção, forçando-a a se virar. O que ela viu a fez congelar por vários momentos. Robôs armados emergiram das chamas violentas. Jane reconheceu o modelo imediatamente. Esses robôs foram fabricados há 12 anos para as operações militares mais perigosas. Ela não entendia por que robôs militares foram enviados para cá, porque aqui só havia doentes. De repente, eles abriram fogo. Os robôs se livraram dos zumbis sem demora. Jane ficou confusa, pois antes havia sido informada da chegada de uma equipe de resgate, mas não punitiva. Ela começou a analisar todos os dados que recebeu desde que Greg chegou com eles. Suas palavras sobre a salvação revelaram-se uma mentira. Jane também lembrou que o homem estava coletando informações sobre possíveis sobreviventes ali. Ela percebeu o que era exatamente aquela mesma contramedida em relação à solução do problema do vírus. Greg quis dizer com isso a destruição completa da fonte de infecção. Jane percebeu que seu mestre estava em perigo. Alguns minutos depois ela estava se aproximando da casa deles. Ao notar a porta quebrada, sua excitação se intensificou. Um momento depois, ela notou pegadas de outra pessoa deixadas na porta da frente. Jane correu para dentro de casa, esperando que Sam não estivesse ferido. Porém, assim que entrou, ela viu um robô militar com uma pistola nas mãos. Olhando para Sam encostado na parede, Jane se convenceu de que ele estava vivo e ileso. Então ela voltou seu olhar para o robô militar. Era óbvio que ela não teria chance de vencer se entrasse em batalha com ele. Mas mesmo percebendo isso, Jane foi obrigada a proteger seu mestre. A garota robô atacou o inimigo, atingindo-o na cabeça. No último momento, o robô militar reagiu e agarrou seu pulso. Por alguns segundos, Jane foi agarrada e suspensa no ar. O robô militar demorou alguns instantes para identificar o modelo do robô que o atacou. Depois disso disse que, seguindo as leis, a casa robótica deve ser eliminada. Um momento depois, o robô atacou Jane, com a intenção de destruí-la. No mesmo momento, foi completado o percentual final de sua vitória, que foi de apenas 1 milésimo. Ao cair no chão, ela notou a expressão assustada no rosto de Sam. Mesmo que seu corpo seja despedaçado, ela deve protegê-lo. Analisando tudo o que acabará de acontecer, ela lembrou que sem violar determinados artigos o robô poderia se proteger. No momento em que Jane atacou o robô militar, a terceira seção foi aplicada a ela. Portanto, seu oponente não descansará até que ela seja completamente destruída. Ela estava completamente satisfeita com o fato de a atenção do robô militar estar totalmente voltada para ela. No momento seguinte, ela soltou a mão dele. Então ela se virou no ar. Jane avançou em direção a Sam, que estava em frente à janela. Quando ela finalmente o alcançou, o robô militar apontou sua arma para eles. Mas Jane conseguiu pular pela janela com seu mestre, evitando as balas. Apesar de sua fuga bem-sucedida, ela sofreu graves danos no peito e no núcleo de energia alguns minutos antes. Se Jane não receber reparos nas próximas 8 horas, suas funções serão interrompidas. Mas mesmo percebendo isso, a garota robô estava pronta para sacrificar tudo para ajudar Sam a escapar. Ao mesmo tempo, o destacamento punitivo terminava o bombardeamento deste setor. Um homem sentado na cabine recebeu informações sobre o andamento da missão. De repente, ele recebeu uma mensagem de que um objeto estava se movendo em alta velocidade para fora do setor, após o que foi exibida uma imagem na qual Greg reconheceu o já familiar robô defeituoso. Quando foi informado de que 10 robôs militares seriam enviados em sua perseguição, ele disse que não valia a pena perder tempo com isso. Greg pretendia lidar sozinho com esse robô. Alguns momentos depois, 2 aviões alcançaram Jane e Sam. Ao ouvir um barulho se aproximando, ela se virou. No mesmo momento, Greg deu ordem para atacá-la. Sua ordem foi imediatamente executada. Jane não conseguiu evitar o ataque e sofreu outra lesão nas costas. Ela caiu no chão junto com seu mestre. Ao ouvir passos se aproximando por trás, Jane se virou. A garota robô ficou surpresa ao ver novamente a pessoa que a havia enganado antes. Greg, que estava de pé,
disse ao robô militar que eles deveriam destruir todos os zumbis e eliminar objetos que interferissem nisso. Ao ouvir isso, Jane olhou para ele descontente. Ela já entendeu que o plano em relação ao vírus que ele lhe contou era destruir todos os infectados. Mas ela não desistiu de tentar convencer o homem de que a doença ainda poderia ser curada, a julgar pela melhora do estado de seu dono. Quando Jane pediu que Sam fosse levado à equipe médica, Greg respondeu que não adiantava. Depois que o vírus começou a se espalhar massivamente e o governo não fez nenhuma tentativa, a imprensa começou a espalhar muitas notícias negativas. Todos os dias apareciam muitos artigos sobre o fim predeterminado do mundo, e logo o medo se instalou nas pessoas. No final das contas, eles começaram a exigir a destruição completa dos zumbis, organizando comícios contínuos. O governo não conseguiu lidar com a hostilidade do público e logo realizou uma pesquisa oficial em todo o mundo sobre se seria realizada a destruição completa dos zumbis. De acordo com os resultados, foi revelado que a esmagadora maioria votou pela destruição, razão pela qual ele não tem o direito de deixar Sam vivo. Ela disse que ainda não conseguia entender o motivo de tamanha crueldade. Cobrindo o herói consigo mesma, Jane disse que os infectados são pessoas como ele. A garota robô não entendia como as pessoas podiam tratar os outros assim. Exalando fumaça de cigarro, Greg perguntou exatamente o que ela queria dizer com pessoas. Sem esperar uma resposta óbvia dela, ele disse que ninguém vê os zumbis como pessoas. O homem explicou que estes são apenas animais que espalham uma doença mortal. Após suas palavras, Jane olhou para Sam em dúvida. Greg disse que ela deveria saber disso melhor do que eles, porque ela é um robô. Ela olhou para seu mestre por alguns segundos antes de responder que realmente não conseguia reconhecer Sam como pessoa. Pegando o rapaz pela mão, ela continuou, dizendo que se trata apenas de um problema biológico, mas o fato de seu dono continuar ele mesmo não muda. Quando Jane disse que Sam ainda era sua família, ele olhou para ela surpreso. Ela se lembrava claramente das palavras que ele lhe dissera uma vez. Perdida em suas memórias, Jane não percebeu como a mão do robô que se aproximava dela se estendia lentamente em sua direção. No momento seguinte, uma poderosa descarga elétrica percorreu-a. Greg jogou fora o cigarro fumado pela metade e até sentiu um pouco de pena desse robô doméstico. Ele tinha certeza de que ela não teria chegado a esse fim se não tivesse sido tão cegamente devotada ao seu mestre. Foi apenas uma emoção falsa que foi colocada nela. Depois, ele ordenou que os robôs continuassem a operação. Depois de dar instruções, o homem virou-se e dirigiu-se ao seu avião. O robô militar restante jogou o corpo imobilizado de Jane para o lado e ficou na frente de Sam, com a pistola na mão. Ele apontou a arma para a cabeça do sujeito, com a intenção de se livrar dele. Mas ele começou a tentar dizer alguma coisa. O herói estendeu a mão para Jane, que estava deitada a alguns passos dele. Mas ela não mostrou nenhum sinal de vida. Ao mesmo tempo, a mente de Jane voltou para Leila dizendo-lhe para continuar sendo uma família de Sam, não importa o quanto ele mudasse no futuro. Ela esperava que eles enfrentariam muitas dificuldades no futuro. É por isso que Leila deu a ela um poder especial com o qual Jane deveria proteger Sam. Alguns momentos depois, a garota robô recebeu uma notificação de que o download da atualização foi concluído. Depois disso, seu corpo se levantou e ela foi envolvida por um brilho dourado. Isso chamou a atenção de Greg, que já havia decidido que tinha acabado com ela. Ele mal teve tempo de se virar quando metade do corpo de um robô militar apareceu a seus pés. Jane conseguiu lidar com o robô que a atacou num piscar de olhos. O homem atordoado ficou ali, tentando compreender o que exatamente acabará de acontecer. A garota robô decidiu por si mesma que, de agora em diante, qualquer pessoa que represente uma ameaça ao seu mestre deve ser destruída. O próprio herói olhou para ela surpreso. Os robôs militares assumiram uma posição defensiva, mantendo as armas em punho. Jane veio em defesa de Sam. Greg não entendia como isso era possível, porque há apenas um minuto ela havia sido retirada de ação. Olhando para o robô deitado à sua frente, muitas perguntas surgiram em sua cabeça, uma após a outra. Enquanto isso, Jane desabotoou um dos botões do terno. Depois que o mecanismo foi ativado, uma cúpula protetora cercou o cara. Quando Sam começou a entrar em pânico, sem entender o que havia acontecido, ela explicou que esta cúpula tinha como objetivo protegê-lo e ele só precisava esperar um pouco enquanto ela lidava com os inimigos. Greg ordenou que os robôs militares destruíssem Jane o mais rápido possível, mas nem mesmo alguns segundos se passaram antes que suas cabeças explodissem. O homem chocado nem teve tempo de entender o que aconteceu. Virando-se, ele viu Jane parada com a cabeça de um dos robôs militares na mão. Ele ficou surpreso com a velocidade dela.
Recuperando o juízo, ele perguntou como isso era possível. Ele não conseguia entender como um robô comum adquiria tantas habilidades de luta, mas ela ignorou a pergunta dele, virando-se na direção oposta. Então ela correu em uma direção desconhecida. De acordo com os dados que Jane recebeu, foi estabelecido que havia vários outros esquadrões de zumbis militares no centro. Eles já destruíram quase metade dos infectados e têm chances suficientes de se tornarem uma ameaça ao seu dono. Jane estava determinada a incapacitar cada um deles. Em algum momento, os robôs militares sentiram alguém se aproximando por trás e se viraram. Jane explodiu a cabeça de um deles antes que os robôs tivessem tempo de reagir e começaram a atacá-la. No momento seguinte, ela nocauteou outro com um chute. Um robô militar se escondeu entre as ruínas e apontou para Jane de uma distância segura. Um momento depois houve uma explosão ensurdecedora. O robô estava confiante de que havia se livrado de seu alvo. Ao contrário de suas expectativas, Jane já estava acima dele. Ela pousou diretamente sobre ele, destruindo assim o corpo do inimigo. Naquela época, Greg recebia mensagens intermináveis sobre perdas. Ele ficou chocado ao ver que um batalhão inteiro foi destruído em 10 minutos por apenas um robô doméstico defeituoso. Tendo se livrado de todos os robôs militares, Jane voltou para ele. Greg ordenou que o módulo administrador do hangar fosse iniciado. Os militares, que haviam montado acampamento nas proximidades, receberam uma mensagem de seu comandante e destrancaram o hangar número 6. Um robô de tamanho impressionante apareceu por trás da porta aberta. Depois disso, ele recebeu uma ordem para eliminar seu alvo. Enquanto isso, Jane correu de volta para seu mestre. Greg entrou em pânico quando percebeu a aproximação dela. Ele gritou para o robô enviado se apressar. Alguns momentos depois, o caminho de Jane foi bloqueado por um novo inimigo. O homem ficou feliz porque o robô chegou a tempo. Mesmo que seja vergonhoso para um robô do seu nível lutar com algum robô doméstico, mas com seu poder de combate, Greg conseguirá se livrar de Jane. Ao mesmo tempo, ela estudou o inimigo, tentando descobrir pontos fracos. No momento seguinte, Jane o atingiu com um golpe que fez seu corpo se despedaçar. Greg ficou mais uma vez chocado com o que aconteceu. Não acreditando no que via, ele olhou para o que restava do corpo de seu melhor robô de combate. Ele foi tirado de seu estupor pelas palavras de Jane de que sua missão havia terminado e 116 robôs haviam sido eliminados. Agora o homem estava olhando para ela horrorizado. Quando ela começou a se aproximar, ele gritou para ela não se aproximar dele. Mas vendo que Jane não estava reagindo às suas palavras, ele pegou a arma. No momento seguinte, Greg apontou a arma para Sam, esperando que isso a fizesse parar. Mas quando essa ação não surtiu efeito, ele manifestou sua intenção de atirar na cabeça do cara. Jane apenas franziu a testa, chegando cada vez mais perto a cada passo. No final das contas, Greg atirou, mas a barreira que cercava Sam não permitiu que a bala atingisse o cara, e a bala voou na direção oposta. O homem não conseguiu se esquivar e a bala atravessou sua coxa. Jane se aproximou de seu mestre para remover a barreira. Depois voltou-se para Greg, que estava agachado de dor, dizendo que as pessoas têm medo da doença e abandonam seus semelhantes. Mas ela não pretendia agir como eles e nunca desistiria de sua família. Virando-se, Jane finalmente disse que até o fim procuraria uma maneira de curar a doença, após o que partiu com Sam em uma direção desconhecida, deixando Greg sozinho. Olhando para as costas em retirada, sentiu-se obrigado a informar com urgência os seus superiores sobre tudo o que aqui acontecerá hoje. Algumas horas depois, Jane e Sam estavam no túmulo. A garota robô agradeceu a Louise por instalar um sistema com o qual Jane conseguiu proteger seu mestre. Ela disse a ela que iria viajar com Sam. Mantendo o olhar fixo no nome gravado, ela continuou, dizendo que não podiam mais contar com ajuda externa. Jane procurará uma cura para Sam e com certeza irá curá-lo. Quando isso acontecer, eles retornarão aqui novamente. Então ela pediu a Louise que esperasse mais um pouco por eles. Então eles partiram lentamente. Ao longo do caminho, Jane compartilhou que estava emocionada por estar viajando com seu mestre pela primeira vez e perguntou se ele sentia o mesmo. Sam respondeu, tentando expressar as mesmas emoções. Naquele momento, ela pensou na primeira reação de Greg ao ver Sam pela primeira vez. Ele ficou muito surpreso quando soube que seu mestre era capaz de entender palavras. Greg não estava mentindo quando disse que Sam era um caso especial. Segundo os dados recebidos, ela sabia que qualquer tipo de vírus representa outro 1% de toda a humanidade, e é esse 1% que possui anticorpos contra a doença. Jane sugeriu que Sam era uma dessas pessoas e que no futuro ele se tornaria uma chave importante para encontrar uma cura.
É por isso que a sua primeira tarefa foi encontrar a pessoa certa para confirmar a presença de anticorpos no seu mestre. De repente, houve um barulho de um avião acima deles. Surpresa, Jane parou imediatamente. A descoberta de um zumbi fugitivo e de um robô foi relatada. Jane conseguiu colocar uma barreira em volta de Sam enquanto lutava contra os inimigos. A garota robô estava pronta para desafiar o mundo inteiro para proteger seu mestre. 15 dias se passaram desde que deixaram a aldeia. Jane ficou surpresa ao encontrar uma barricada e eles pararam a poucos metros dela. Deve ter levado muito tempo para construir algo assim, e era questão de quando eles conseguiriam fazer isso que a assombrava. Depois de examinar a área, Jane descobriu a localização de estruturas de artilharia defensivas, projetadas para bloquear o avanço dos infectados. Se eles chegassem muito perto deles, não acabaria bem, então ela decidiu que deveriam ir para outro lugar. Olhando para o céu, Jane presumiu que logo começaria a chover e eles deveriam se apressar. Um momento depois, confirmando seu pensamento, a primeira gota caiu do céu. Quando chegaram à cidade mais próxima, já chovia torrencialmente. Jane cobriu Sam de chuva o tempo todo, mas a chuva estava muito forte e o guarda-chuva pouco podia fazer para ajudá-los. Inclinando-se, ela disse ao seu mestre que ele não precisava se preocupar e que eles definitivamente encontrariam um lugar onde pudessem esperar a chuva passar. O cara estava apontando o dedo para algum lugar, tentando dizer algo a ela. Olhando para onde Sam apontava, Jane notou a luz de uma lanterna em uma das casas. Ela se aproximou e bateu no vidro, perguntando se havia alguém ali. Mas em vez de responder, o cano de uma arma apareceu por trás do vidro quebrado. Uma garota ruiva apareceu e perguntou quem eram os convidados indesejados. Jane disse que ela é um robô doméstico e que a menina não precisa ter medo deles. O dono da arma ficou surpreso que ainda havia robôs na área. Jane respondeu que ela e seu mestre estavam no meio de uma viagem e viram uma luz aqui enquanto passavam. Quando o herói levantou a cabeça, Maria chamou a atenção para seus olhos e apontou a arma para ele. Ela perguntou a Jane por que ela estava arrastando zumbis com ela. A garota robô cobriu Sam com ela mesma, respondendo que ele estava seguro para os outros e não atacou ninguém. Mas Maria disparou uma bala contra Jane, não permitindo que ela terminasse. Ela avisou que se eles se aproximassem, com certeza atiraria novamente. Por fim, a menina aconselhou que se livrasse desse zumbi o mais rápido possível. Após suas palavras, o olhar de Jane se encheu de tristeza. Sam ficou preocupado com ela e estendeu a mão na testa machucada de seu único familiar. Sorrindo, ela disse que estava bem e que esse dano seria reparado automaticamente em 10 minutos. Afastando-se desta casa, Jane deu uma última olhada nela. Teve a oportunidade de verificar pessoalmente que as pessoas realmente tinham muito medo dos infectados, mas não podia deixar tudo como estava. A irmã mais nova de Maria perguntou animadamente se sua irmã havia matado aquela garota, mas ela respondeu que era um robô e que era impossível matá-la com uma arma normal. Quando Ania disse que Maria atirou na cabeça do robô, a garota respondeu hesitantemente que só queria disparar um tiro de advertência e não pretendia acertá-la intencionalmente. Ania, não menos preocupada, perguntou o que eles fariam se o robô ainda assim lhes apresentasse o fato de que ela havia levado um tiro na cabeça. Maria, que atirava pela primeira vez na vida, foi surpreendida pelo forte recuo da arma que havia escolhido anteriormente. Olhando pela janela, a irmã mais nova olhou para as costas em retirada, dizendo que sentia pena deles. A menina entregou a Ania uma barra de chocolate, dizendo que agora não era o melhor momento para se preocupar com os outros, mas Ania respondeu que não estava com fome e que Maria deveria comê-la sozinha. Mas ela insistiu, dizendo que Ania não comia nada desde ontem. Sua irmã mais nova cruzou os braços sobre o peito, respondendo que a própria Maria não comia há 3 dias. Assim eles discutiram por algum tempo. Eles foram interrompidos pelo reaparecimento de Jane. Maria imediatamente pegou sua arma e apontou a arma para ela e perguntou por que ela estava aqui novamente. A garota robô levantou as mãos pedindo para ser ouvida. Depois disso, ela pegou uma grande caixa de comida, disse que não poderia passar e decidiu ajudá-los coletando alguns alimentos no mercado próximo. Vendo isso, as irmãs não conseguiam mais pensar em outra coisa senão na comida que tinham à frente. Nesse momento, as irmãs devoravam comida com entusiasmo nas 2 bochechas. Ania agradeceu a Jane com lágrimas nos olhos, dizendo que elas não conseguiam comer direito há vários dias. Ela sorriu e respondeu que ainda restava muita comida e se quisessem mais alguma coisa, poderiam dizer a qualquer momento. Chamando a atenção para Sam, que estava de costas para eles, a menina perguntou por que ele não comia com eles. Jane respondeu que ele estava doente e não conseguia comer comida normal no momento.
Franzindo a testa, Maria perguntou se ela estava planejando engordá-los para que mais tarde pudesse alimentá-los com seu mestre. Jane assegurou-lhe que este não era o caso. Ania não tirou o olhar interessado de Sam. Ela se aproximou e tocou suas costas, chamando sua atenção. Alguns segundos depois, o herói surpreso voltou-se para ela. Ania não conseguiu esconder sua alegria. Sua irmã imediatamente pulou da cadeira, dizendo à garota para se afastar dele imediatamente. Mas ela a ignorou e, apertando a mão de Sam, ofereceu amizade. O cara cantarolou incerto. Alarmada, Maria voltou a repetir o pedido, mas com voz mais insistente. Insatisfeita, Ania virou-se para a irmã, lembrando-a de que Sam não era perigoso. Depois perguntou se ele iria comê-la. Ele balançou a cabeça negativamente. A garota sorriu feliz, dizendo que ele era amigável. Maria mal conseguiu conter suas emoções quando sua irmã sugeriu como seria bom se outros zumbis fossem como Sam e sua mãe permanecesse viva. Ao amanhecer, a chuva finalmente parou. Os zumbis ainda vagavam sem rumo. Pela primeira vez em muito tempo, Ania conseguiu dormir em paz, sem pesadelos. Maria deu um tapinha na cabeça da irmã e agradeceu a Jane pela ajuda. Sorrindo, ela respondeu que também estava grata a eles, porque era a primeira vez que seu mestre se parecia com o que era antes. Tirando a mão do cabelo de Ania, a garota pediu a Jane e Sam que os deixassem o mais rápido possível, causando surpresa em seu convidado. Tirando uma foto da estante, Maria explicou que estava muito preocupada com o fato de Sam ser um zumbi. Ela disse que há 2 meses o vizinho deles também foi infectado. No final das contas, a mãe deles morreu. Certa manhã, a mulher saiu de casa em busca de comida para eles. Mas nem alguns minutos se passaram antes que zumbis a cercassem e a comessem viva. Maria assistiu a isso com lágrimas nos olhos. Ela não podia nem sair para ajudar a mãe. Segurando a foto para si, a menina disse que Ania estava dormindo naquele momento e não viu aquela cena trágica, mas Maria não conseguia lidar com seu ódio por zumbis. Então ela repetiu seu pedido para que saíssem desta casa. Inclinando a cabeça, Jane respondeu que, sendo um robô, ela não tinha o direito de recusar uma pessoa. Mas antes de sair, perguntou a Maria se ela gostaria de ouvir alguma informação interessante. A garota interessada perguntou o que exatamente o robô queria lhe dizer. Jane disse que se fossem para o oeste, a cerca de 20 quilômetros daqui, poderiam encontrar uma barricada construída por pessoas e lá Maria e sua irmã poderiam obter ajuda. Ela também disse que poderia levá-los até lá. Foi difícil para a menina acreditar em suas palavras. Ela respondeu que tudo lá fora estava lotado de zumbis e eles não conseguiriam superar uma distância tão longa em tal situação. Jane apenas sorriu, dizendo que já tinha tudo o que precisava para chegar àquele lugar. Zumbis vagavam por uma das ruas da cidade, na esperança de encontrar uma nova vítima. Um som repentino chamou a atenção deles e os fez se virar. Um momento depois, um caminhão passou por eles. Maria, segurando a irmã nos braços, gritou para Jane dirigir em velocidade mais lenta. Mas ela respondeu que deveriam segurar ainda mais forte, pois pretendia aumentar a velocidade. Assim, o caminhão correu por inúmeras ruas. Maria perguntou se realmente tudo ficaria bem. Jane disse que havia calculado tudo e que não havia motivo para preocupação. A garota robô virou-se para ela e sorriu, pedindo-lhe que confiasse nela. De repente, Maria apontou para a frente dela e gritou para Jane olhar para a frente. Muitos zumbis estavam se movendo em direção ao caminhão. Jane disse a todos para segurarem firme. No momento seguinte, o caminhão aumentou a velocidade. As irmãs, não acostumadas com isso, gritaram de horror. Eles correram através da multidão de zumbis na velocidade da luz. Os zumbis não tiveram tempo de reagir ao caminhão que passou por eles. Assim, eles saíram de lá ilesos. Ania olhou para Jane com admiração, dizendo que ela dirige um carro muito legal. Algum tempo depois eles deixaram a cidade. O que Jane viu no momento seguinte a deixou desconfiada. A rodovia estava repleta de carros que se chocavam, com zumbis vagando entre eles. Jane analisou a situação e percebeu que não havia espaço suficiente na estrada para eles passarem com segurança. Maria disse à garota robô para pisar no acelerador e dirigir sem parar. Ela não tinha intenção de poupar os monstros que comiam as pessoas. Vendo que Jane não estava reagindo às suas palavras, Maria ordenou que ela atirasse em todos que atrapalhassem os zumbis. Ela não se moveu por alguns segundos, pensando se deveria cumprir essa ordem. Então ela pisou no acelerador. O caminhão estava indo direto para uma multidão de zumbis. Maria, tomada pela raiva, gritou para Jane matar todos eles. Mas de repente o caminhão mudou de direção, virando para o lado. Um momento depois, eles romperam o guarda-reio, saindo da rodovia.
As irmãs assustadas gritaram de horror. Jane se moveu ao longo da superfície irregular, afastando-os ainda mais dos zumbis. Insatisfeita, Maria perguntou por que ela não seguiu sua ordem, pedindo desculpas. A garota robô respondeu que não poderia seguir ordens que violassem as leis estabelecidas. Ela lembrou que, de acordo com o primeiro artigo da primeira lei, os robôs não podem causar danos aos humanos. Quando Maria objetou que os zumbis não eram mais pessoas, Jane respondeu que não importava o quanto eles tivessem mudado, para ela ainda eram pessoas que precisavam de ajuda. Jane entendeu que a menina guardava rancor das pessoas infectadas, mas elas não tinham culpa de terem sido expostas a essa doença. Essas pessoas foram vítimas apenas de um acidente. Após suas palavras, o olhar de Maria se encheu de raiva novamente. A garota estava com raiva porque Jane havia considerado tudo um simples acidente. No mesmo momento, o caminhão virou, entrando na estrada que passava por outra cidade. Maria mal conteve as lágrimas e disse que não conseguia aceitar o fato de sua mãe ter morrido devido a algum acidente. Ela procurou Jane para obter algumas respostas dela sobre o que havia acontecido. Mas de repente um zumbi apareceu na frente deles, atraindo sua atenção. Jane começou a girar o volante para evitar bater nos zumbis. De repente, o caminhão passou por cima de uma pedra enorme. Um momento depois, ele se inclinou perigosamente, congelando perto do zumbi. Mas nem mesmo alguns segundos se passaram antes que o caminhão capotasse com um rugido terrível e caísse de lado. Os que estavam sentados lá dentro foram jogados de lado. Os zumbis gradualmente começaram a cercar o carro, sentindo suas vítimas lá dentro. Quando Maria abriu os olhos, eles viram através do vidro muitos rostos de monstros que o cercavam. Eles não desistiram de suas tentativas de chegar às vítimas. Avaliando a situação, Jane pediu às irmãs que mantivessem a calma. Mas Maria a interrompeu, dizendo que se ela tivesse seguido sua ordem isso não teria acontecido. Ela não se importa porque essas pessoas viraram zumbis. Tudo o que importa agora é que eles são monstros que comem outras pessoas. Se eles não se livrarem deles, eles eventualmente se tornarão iguais. Fazendo Sam sentar-se novamente, Jane respondeu que era por esse motivo que ela estava procurando uma cura para seu mestre. Maria olhou para ela confusa. A garota robô explicou que se conseguir encontrar a cura para o vírus, ninguém mais sofrerá. Mas Maria apenas riu tristemente, dizendo que eram apenas esperanças estúpidas. Depois Jane voltou-se para seu mestre com um pedido. Ela perguntou se ele poderia proteger as irmãs por 8 minutos. Sam acenou afirmativamente com a cabeça. Depois de receber sua resposta, Jane saiu do caminhão e correu no meio da multidão. Os zumbis reunidos na entrada tentaram entrar. Maria e Annie experimentaram um verdadeiro horror. O herói começou a rosnar e afastar outros zumbis. A garota ficou surpresa ao ver que Sam estava realmente tentando protegê-los. De repente o caminhão começou a subir. As meninas gritaram de medo novamente e o surpreso tentou não cair pela janela da frente. Jane conseguiu virar o caminhão e levantá-lo, protegendo assim seus pupilos dos zumbis. Ela gritou para Maria apertar o cinto de segurança de todos. A garota, sem entender nada, ficou olhando em volta. Ania rapidamente recobrou o juízo e atendeu ao pedido de Jane, prendendo Sam. No momento seguinte, o caminhão foi jogado por cima. Ania olhou pela janela surpresa. O caminhão pairou no ar, cobrindo uma longa distância. Jane o seguiu pelo chão. Quando o caminhão começou a descer, ela pulou em direção ao caminhão. Alguns segundos depois, Jane alcançou o caminhão. Ela apoiou o caminhão, suavizando sua aterrissagem. As meninas gritaram de horror novamente, sentindo que estavam começando a cair. Ao tocar o chão, Jane tentou frear, ainda segurando o caminhão. Alguns segundos depois ela finalmente conseguiu parar. Ao mesmo tempo, atrás dos muros da barricada, as pessoas não paravam de monitorar a situação ao seu redor. Ao receber uma denúncia urgente, um dos funcionários bateu ativamente na porta do escritório de seu chefe, aguardando permissão para entrar. Poucos momentos depois, o homem deu permissão para entrar, sem levantar a cabeça dos numerosos documentos que cobriam sua mesa. Quando Dustin perguntou o que estava acontecendo, ele foi informado sobre as imagens de vigilância recebidas. Sua mão congelou, caneta na mão, logo acima do documento quando ouviu um caminhão se aproximando da barricada, que pertencia a um sobrevivente da área contaminada. Deixando a caneta de lado, Justin pegou os óculos para tirá-los. Ele estava interessado neste sobrevivente sobre o qual acabará de ser informado. Jane voltou ao volante e agora eles continuaram seu caminho sem obstáculos em forma de zumbis. Ela quebrou o silêncio no carro virando-se para Maria. Ela se virou quando Jane perguntou se Maria estava brava com ela.
Mas então ela se virou e respondeu que todos quase morreram e Jane deveria ter avisado sobre o que ela iria fazer. Ania interrompeu a irmã e sorriu e disse que gostou, como se estivessem andando em uma montanha-russa. Poucos minutos depois, uma barricada finalmente apareceu na frente deles. Jane disse às irmãs que elas estavam quase no ponto em que poderiam ajudá-las. Quando Ania apontou para a parede e perguntou o que era, Maria respondeu que era o lugar onde estavam os soldados que poderiam protegê-los. Ela disse que os dias de ficar preso, com medo de sair de casa e compartilhar restos de comida finalmente acabariam. Ania olhou para a irmã com alegria, perguntando se ela poderia ir para a escola agora.